Olá, pessoal, que é o professor Marcelo José, né? Vou começar com essa aula de hoje, né, uma série de vídeos falando sobre a importância da matemática no Enem. Eu quero abordar alguns tópicos matemáticos que mais caem no Enem, como uma revisão para alguns e talvez uma maneira de estudar, né, nessa época de quarentena. Bom, vamos entender o seguinte: esses vídeos eu vou colocar como CPU por dentro do Enem. Eu vou abordar vários assuntos na área da matemática, dos quais eu penso que são os mais importantes que vão cair no Enem. Então, para começar, a gente tem aqui uma relação dos conteúdos mais importantes do Enem, né, até o momento. Hoje nós vamos aprender um conteúdo muito importante, que é a matemática básica, envolvendo a geometria. Tá? Vamos começar hoje falando sobre a geometria plana. É lógico, cada um desses tópicos eu quero abordar alguma coisa, mas hoje, em especial, a gente vai abordar sobre a geometria plana. Bom, o que a gente tem que entender de geometria plana? Que existe uma parte da geometria básica que todo aluno que pretende fazer o Enem tem que saber. Então, esses tópicos que eu vou apontar aqui, o aluno ele tem que saber pelo menos esse básico para conseguir fazer alguns exercícios nessa área. Então, a primeira coisa é sobre os triângulos. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre os triângulos é que quando a gente soma os ângulos internos, no caso aqui eu tenho o ângulo A, B e C, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, quando eu somo todos os ângulos, sempre tem que dar 180. Então, é uma coisa básica. Soma de ângulo tem que dar 180 quando eu estou falando de triângulos, né? No caso de quadriláteros, a soma tem que dar 360. Mas vamos pensar sempre nos triângulos que você vai conseguir resolver bastante exercício. Outra coisa importante que a gente tem que saber sobre os triângulos é o ângulo externo. Então aqui, ó, eu tenho aqui um ângulo externo. O que é um ângulo externo? É um ângulo formado fora do triângulo, através de um prolongamento de um dos seus lados. Aqui eu estou chamando de ângulo X. Observe que quando eu somar o ângulo C, né, esse ângulo C, somar com o ângulo X, ele vai me dar um ângulo raso, ou seja, ele vai me dar um ângulo de 180 graus. Bom, por que é importante eu saber isso? Porque se eu sei que esse ângulo aqui ele vai ser de 180 graus, você não repara não, a escrita, porque a gente escreve com o mouse, aí dá esse probleminha mesmo. Eu tenho que entender o seguinte, que esse x, então, na verdade, ele vai ser a soma desses dois carinhos aqui, ó, do A e do B. Porque se eu somar A, B, C, vai 180, então se eu estou somando C mais um x, então esse x só pode valer A mais B. Então, a conclusão que eu chego é que x ele é igual a mais b, ou seja, o ângulo externo ele é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, os outros dois ângulos que ficam dentro do triângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo externo. Ângulo externo. Bom, continuando aqui falando sobre triângulos, a outra coisa que a gente pode lembrar é dos triângulos equiláteros. O que ele tem de importante? Triângulo equilátero, ele tem três lados iguais. Por consequência, ele vai ter três ângulos iguais. Então, se os três ângulos são iguais, e eu sei que a soma vai dar 180, então cada ângulo vale 60. Então, preste muita atenção. Ó, no triângulo equilátero, temos três lados iguais, consequentemente, nós vamos ter três ângulos iguais. Bom, o que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber também um teorema chamado Teorema de Tales. O que ele diz? Se você traçar uma reta, né, um segmento de reta, uma reta paralela a um dos lados, então se eu chamar aqui, por exemplo, um lado do triângulo, o lado AB, por exemplo, né, se eu tenho aqui um lado AB e eu traço uma reta paralela a esse lado AB, consequentemente, os ângulos formados por essa reta paralela e pelo lado AB, eles são iguais, são correspondentes. Então, se esse ângulo aqui é A, lá em cima também o ângulo vai ser A. Por quê? Porque esses dois segmentos, eles são paralelos, tá? Então, se aqui é um ângulozinho Bzinho, lá em cima também é um ângulo Bzinho, segundo o nosso teorema de Tales. Então, é muito importante saber essas duas coisinhas. Então, todas as retas paralelas formam ângulos iguais, tá? Com uma transversal. Então, esses detalhes são muito importantes para responder vários exercícios dentro do Enem. Vamos abordar algumas coisas importantes também. A outra coisa importante é na circunferência. O
que eu tenho que entender aqui na circunferência? Eu vou traçar aqui uma reta tangente. Professor, o que é uma reta tangente? Reta tangente, pessoal, é a reta que toca a circunferência em um único ponto. Então, eu estou tocando aqui em um único ponto. Ó. Se eu traçar uma segunda reta tangente, ela também vai tocar esse aqui em um único ponto. O que eu posso alertar sobre essa informação? É que se essas duas retas são tangentes à mesma circunferência, então esse segmento aqui, ó, vou chamar aqui de A até O, né, e aqui B, esses segmentos aqui, ó, eles são iguais. Deixa eu apagar aqui que eu vou ilustrar já isso aqui. Eu posso traçar agora o centro, o ponto de tangência, o outro ponto de tangência. Quando eu traço aqui esses dois segmentos em vermelho, eu estou traçando os raios. E que isso é importante? Os raios, eles formam com essas retas tangentes ângulos de 90 graus. Então, aqui é um ângulo reto chamado ângulos segmentos perpendiculares. Eles vão formar, então, ângulos de 90 graus. Isso é muito importante. Todo segmento tangente a uma circunferência forma com o raio segmentos perpendiculares, ou seja, ângulos de 90 graus. Bom, o que mais eu posso tirar de informação? Eu posso tirar de informação aqui o seguinte, que o segmento AO e o BO, como são duas retas tangentes na mesma circunferência, eles são iguais. Então, eu sei que esse segmento, ele é igual a esse, toda vez que eles são tangentes à mesma circunferência, né? E lembrar que o ângulo formado com o raio do ponto de tangência é um ângulo de 90 graus. Essas duas informações vão fazer vocês acertar vários exercícios, vários, tá? Então, há ângulos de 90 graus. A última relação, né, que a gente saber sobre os triângulos, sobre os pontos médios. Imagina um triângulo ABC. Eu vou traçar aqui um ponto médio N e um ponto médio P. Esses dois pontos são ponto médio. Professor, o que é ponto médio? Eles estão dividindo o segmento AB no meio e dividindo o segmento BC também no meio, em duas partes iguais. Bom, o que acontece? Se eu ligar esses dois pontos, né, o ponto P até o ponto N, por eles serem ponto médio, obrigatoriamente eles vão traçar duas retas ou dois segmentos de retas paralelos, ou seja, NP ele obrigatoriamente vai ser paralelo a AC. Por quê? Porque esses dois pontos são um ponto médio. Sempre vai acontecer isso. Então, eu posso dizer que esses dois segmentos, eles são paralelos. Isso é muito importante você saber. Professor, por quê? Se eles são paralelos, cai naquela informação anterior, né? Que esses ângulos são iguais. Que ângulos? Olha só, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui do segmento em vermelho também é alfa. Por quê? Porque essas duas retas aqui são paralelas. Se lá em cima é beta, aqui também vai ser beta. Por quê? Porque esses segmentos são paralelos e eles ligam esse vermelho os dois pontos médios do triângulo. Então, essa relação aqui também é muito importante. Eu estou te dando ferramentas, aí o raciocínio é seu na hora de fazer o exercício. Vamos lá. Outra coisa importante lembrar é a tabela dos ângulos fundamentais. Quais são os ângulos fundamentais? O ângulo de 30, 45 e 60. O tal do seno, cosseno e tangente, chamado de razões trigonométricas. Bom, como é que faz essas razões trigonométricas? Para cada ângulo desse, existe uma razão trigonométrica em forma de números ou frações, né, no caso. Como é que eu monto essa tabela? Não sei se vocês lembram, lá na escola, a gente monta assim, a gente põe os tracinhos de fração, aí no seno a gente numera, né, em ordem crescente, 1, 2, 3. No cosseno a gente numera em ordem decrescente, 3, 2, 1. Embaixo a gente completa no denominador, né, tudo com 2. E nos numeradores a gente vai colocar raiz quadrada em todo o numerador. Só que a raiz quadrada de 1 é 1. Então não precisa eu colocar no 1. Eu vou colocar raiz quadrada apenas no 2 e apenas no 3. Ó. Raiz quadrada no 3, raiz quadrada no 2. No 1 eu não vou colocar. Então aqui eu já tenho que o cosseno, por exemplo, de 60 vale 1 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Professor, e como é que monta a tangente? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu dividir essa fração aqui por essa, eu vou chegar na raiz de 3 sobre 3. Se eu dividir
né, duas frações iguais, no caso aqui eu tenho duas frações iguais, né, essa aqui é igual a essa, então duas coisas iguais, se eu dividir uma pela outra, vai dar 1, são duas coisas iguais, então se eu dividir essa fração por essa, eu vou encontrar a tangente de 60, que é a raiz de 3, certo? Bom, é bom vocês guardarem essa tabelinha, porque através dela nós conseguimos fazer vários exercícios. E aprender a montar ela, né? Igual eu montei aqui. Se você conseguir montar ela no dia de prova, também vai te ajudar bastante. Vamos ver alguns exercícios do Enem que envolvem esses conhecimentos que eu acabei de falar, né? Mas antes da gente fazer aqui, presta atenção aqui no segundo tópico, que é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bom, por que esse triângulo aqui ele é retângulo? Ele é retângulo porque ele tem um ângulo aqui, né, que é um ângulo de 90 graus, por isso que é chamado de retângulo. Ele tem uma hipotenusa, que é o lado maior desse triângulo, e tem os catetos. Vou chamar a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Primeira coisa que eu tenho que tirar no triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, esse primeiro teorema aqui, ó, ele é o principal da matemática e ele ajuda também a resolver vários exercícios. Aqui nós temos um ângulo alfa, certo? Nós temos um ângulo alfa e aqui a gente pode montar as razões trigonométricas. Primeiro com seno. O que é o seno? É cateto oposto. Quem é o oposto a alfa? O oposto é o seno. Então, a gente tem cateto oposto, que é o seno, dividido pela hipotenusa, que é o A. E o cosseno? O cosseno é cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? Adjacente ao quê? Ao ângulo. Ser adjacente é estar ao lado. Então, quem está ao lado do ângulo alfa? É o lado B. Então, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Certo? Que é A. E a tangente? A tangente é cateto oposto, no caso C, dividido pelo cateto adjacente, que seria o B. Então, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, essas razões trigonométricas termina a parte das principais informações dentro da geometria que você precisa saber. Bom, lógico, tem muito mais coisa que você poderia aprender, mas vamos pensar no básico, que esse básico que eu mostrei para vocês resolve bastante exercício. Então, vamos lá? Primeira questão é essa questão do Enem. Nessa questão do Enem aqui, basicamente, ele te dá uma figura, né? Ele te dá aqui algumas informações, ó, o tamanho do raio, isso aqui é um cano, né? A circunferência maior é um cano, e dentro desse cano ele coloca mais 3 circunferências pequenas, que o texto, né, ele informa, né, sobre esses canos menores. A distância aqui é 10 centímetros, né? Entre a circunferência menor, ela não encosta nessa circunferência maior. Bom, e dá informação aqui no texto, e aqui embaixo ele pede para a gente utilizar 1,7 como aproximação da raiz de 3, certo? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o valor do Rzão em centímetros desse cano. Então, quem é o Rzão? É a distância do centro até a borda. Né? No caso aqui, ó, vamos supor, a distância aqui do ponto A até esse ponto B. Então, esse aqui é o Rzão que a gente vai ter que descobrir. Para isso, para a gente descobrir esse Rzão, olhando aqui na figura, pelas informações que o texto aqui nos dá, eu vou desenhar ela de tamanho maior, para todo mundo entender. Primeira coisa é tentar ligar o centro à borda, para simbolizar aqui o Rzão. Então, essa linha de azul aqui é o Rzão, poderia ter usado esse Rzão que já está desenhado, mas aqui é para a gente montar as informações necessárias. O que eu tenho que aprender aqui? Eu tenho que tentar tirar aqui as informações que eu sei e tentar descobrir, usando a trigonometria, a geometria plana, as informações que eu ainda não sei. Então, olha só, eu sei o seguinte, que se eu marcar esse ponto aqui, é o ponto de tangência. Como é que é ponto de tangência? É o ponto que encosta, né? Que toca as duas circunferências. Então, esse aqui, chamar isso aqui de ponto A, ele é um ponto de tangência. Então, se eu ligar esse ponto até o centro do cano e até o centro dessa circunferência, eu monto um triângulo. Nesse triângulo, eu tenho algumas informações para montar ele. Olha só, eu sei que esse pedacinho aqui vale 30, que é o raio, 30 centímetros. Eu sei que do centro até esse ponto A também é raio, né? E vale 30, é o raio da circunferência menor. Eu sei que esse pedacinho vale 10 centímetros, está até escrito aqui em cima, ó, 10 centímetros.
E eu quero descobrir o que está faltando no meu triângulo menor, que é esse pedacinho aqui, ó, x. Você concorda comigo que a distância do centro do cano até a borda aqui, ó, vou chamar aqui de P, dessa borda P, eu só falta descobrir o valor do x, por quê? Porque eu já tenho esse pedaço aqui, que é 30 centímetros, e tem esse pedacinho aqui que é 10, que vai dar 40. Se eu descobrir o valor do x, eu descubro o valor do Rzão. Essa é a nossa estratégia. Então, para a gente montar essa estratégia aí, vamos desenhar esse triângulo aqui fora, para a gente ilustrar. O que informação tem nesse triângulo? Eu sei que esse x é o que eu quero descobrir, eu sei que aqui vale 30 centímetros, que é o valor do raio, e eu sei que o ângulo aqui é de 90 graus. Professor, por que esse ângulo aqui ele é de 90 graus? Esse ângulo aqui, ele é de 90 graus, por quê? Porque esse ponto, eu chamei aqui aquela hora de A, chama-se ponto de tangência. Então, esse ponto de tangência, ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o raio. Lembrando que esses 30 centímetros aqui, ó, é o raio, certo? Bom, agora, para mim conseguir resolver, eu poderia usar Pitágoras, só que eu não tenho essa informação. Então, eu não posso usar Pitágoras. Então, o jeito é tentar descobrir esse ângulo que está faltando. Como é que eu descubro esse ângulo? Se a gente observar no desenho, eu posso marcar aqui, ó, unir os três centros dos círculos, porque os círculos, eles menores, são todos do mesmo tamanho, tem raio igual. Então, se eu unir os três centros, eu formo um triângulo equilátero. Bom, se o triângulo é equilátero, que informação que eu tenho? Eu sei que, e aqui é raio, e aqui é raio. Então, cada lado do triângulo equilátero vale raio. Então, cada lado vale 2 raios. E o que isso tem a ver? Tem a ver que esse triângulo que eu desenhei aqui, ele é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, ele vai ter ângulos iguais. E eu falei lá no início da nossa apresentação, né, que todo triângulo equilátero tem ângulos iguais a 60 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ele vale 60. Lá em cima, lá, ó, esse ângulo aqui vale 60. Então, agora eu quero saber o seguinte, qual é o ângulo que está dentro do triângulo, que é esse ângulo aqui? Simples, né? Se todo esse ângulo aqui vale 60, significa que aqui no triângulo eu estou cortando no meio. Se eu estou cortando no meio, esse ângulo aqui dentro, ó, ele vai valer exatamente 30 graus. Ótimo. E para que eu quero descobrir que esse ângulo vale 30? Que agora eu posso usar as razões trigonométricas. Eu tenho aqui a hipotenusa, que eu quero saber, e eu tenho um cateto. Esse cateto é adjacente. Por quê? Porque ele está ao lado do ângulo. Se ele está ao lado do ângulo, eu posso usar cosseno. O que é o cosseno? Cosseno é cateto ou adjacente, que seriam os 30 centímetros, dividido pela hipotenusa, que é o x. Bom, lá naquela tabelinha dos ângulos fundamentais, eu sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E agora, professor, eu faço o quê? Multiplico cruzado. Então, vai ficar, ó, raiz de 3 vezes x e 2 vezes 30, que vai dar 60. A raiz de 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 60 dividido pela raiz de 3, quem estuda um pouquinho de matemática sabe que não pode, né? Raiz não pode ficar no denominador. Eu vou racionalizar. Racionalizar é o quê? Multiplicar numerador e denominador pela raiz de 3. Então, o que eu vou fazer? Quando eu multiplico em cima, vai ficar 60 vezes a raiz de 3, que segundo o exercício é 1,7, que é para a gente adotar. E aqui embaixo é 3 vezes 3, que dá 9. E a raiz de 9 é 3. Multiplicando em cima dá 102, dividindo por 3, chegamos na resposta 34. Bom, por que isso é importante? Importante é que eu acabei de descobrir que o x vale 34. O que o exercício quer saber? Ele quer saber o valor do raio. Então, eu sei que o raio é a distância do A ao B, é meu Rzão aqui, ó. É a distância do centro até a borda. Então, eu tenho que o raio é o mesmo que o AB, e no AB eu já tenho 10 centímetros, aí eu vou somar com mais 30 centímetros, que são esses dois pedacinhos, e vou somar agora com o que eu encontrei, que é o x. O x vale 34. Então, quando eu somo tudo, chego à conclusão, né? Meu x vale 74. Ou seja, a resposta certa é a letra C. Esse aqui é um exercício que, se você observar, a gente só usou as informações que eu passei anteriormente. Bom, segundo e último exercício de hoje.
Dá uma olhada nesse exemplo. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar uma grande quantidade, uma peça com o formato de um prisma reto, né, com base triangular, cujas dimensões são 6, 8 e 10, e cuja altura é 10 centímetros. Bom, tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular, então é esse círculo aqui, cilindro circular, cilindro circular reto, seja tangente às suas faces laterais. O que é esse tangente? Toca, né? Tá vendo aqui esses 3 pontos? Está dizendo que ele está tocando, né, as bordas do triângulo aqui. Então, qual é o raio de perfuração? O raio de perfuração é o raio, né? Lógico, né? É o raio aqui, ó, do cilindro. Então, vamos desenhar ele aqui em cima, só a parte que nos importa, que é a parte de cima. Então, aqui eu tenho um centro, eu tenho aqui um raio até o ponto de tangência, vou traçar outro raio até outro ponto de tangência, que são esses pontos que está marcado na figura, e mais um raio até o ponto de tangência. Por que, professor, você fez esses 3 raios? Porque eu sei que o ângulo que forma aqui, ó, é um ângulo reto. E esse ângulo reto vai me ajudar em alguma coisa, tá? Esse ângulo reto aqui, ó, que forma com o ponto de tangência. O que mais eu tenho aqui de informação? Eu tenho que esse lado vale 10, esse vale 8, esse vale 6. Se você observar, ó, eu tenho que esse ângulo é 90. Eu tenho que aqui é raio, raio, raio. Então, olha só, eu tenho 2 lados iguais. Se eu tenho 2 lados iguais, então, e esses 2 ângulos são de 90, então quer dizer que esse ângulo aqui no centro, ó, também é 90. Apesar que o desenho está torto, isso não significa que eu esteja errado, é só o desenho que não está ajudando, mas aqui é um quadrado perfeito, ou seja, aqui é raio também, e aqui também é raio. Aqui ó, vai formar um quadrado perfeito. Por quê, professor? Porque eu tenho 2 lados iguais, né, que é o raio, e tem 2 ângulos de 90 graus. Então, obviamente, o outro ângulo também vai ser de 90 graus, e vai ser tudo igual. Então, eu tenho aqui um quadrado. Bom, que informação eu posso tirar desse quadrado? A informação é simples, né? Se eu tenho esse lado aqui, ó, que vale 8, certo? Esse lado vale 8, então, e esse pedacinho aqui, né, vale raio, então o pedacinho de baixo vai valer 8 menos o raio, que seria tudo menos o raio. Então, eu chego à conclusão que esse pedacinho aqui é 8 menos o raio. Segundo aquela primeira observação que eu falei no início dessa aula, se esses 2 segmentos estão tangentes à mesma circunferência, então quer dizer que isso aqui é 8 menos o raio, o lado de cá também vai ser 8 menos o raio. Lembra que eu disse que 2 segmentos tangenciando a mesma circunferência têm segmentos iguais? Beleza. Qual é a outra informação que eu posso ter? É que se esse lado aqui é 6 centímetros, eu já tenho um pedacinho dela, ó, que é raio, né? Quanto vai valer esse outro pedacinho aqui de baixo? 6, que é tudo, menos o raio. Como esse segmento aqui está tangenciando a mesma circunferência, então os 2 lados é 6 menos o raio. Bom, tirando isso, para que serve? Se você observar agora, ó, eu tenho um pedaço que eu chamei de 6 menos o raio, e tem um outro pedaço que eu chamei de 8 menos o raio. Mas eu sei que esse pedaço todo, né, até aqui embaixo, vale 10 centímetros. Então eu posso concluir o quê? Que se eu somar 6 menos o raio, somar com 8 menos o raio, vai dar 10. Somando aqui, ó, número com número, vai dar 14, e menos raio dá menos 2 raios. O que eu vou fazer? Eu pego 14, passar para o outro lado subtraindo, né? E fazer a continha. Ó, menos 2 raios, aqui vai dar menos 4. Eu posso fazer o que aqui? Multiplicar multiplica aqui por menos 1. Para quê? Para trocar os sinais, ficar tudo positivo. E passo 2 dividindo 4. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Pronto. Matamos aqui o segredo da questão. A pergunta é, qual é o tamanho do raio da perfuração? O tamanho do raio da perfuração é de 2 centímetros. Viu só que a gente só usou o conhecimento da aula de hoje? Então, é muito importante você saber essas principais funções da geometria. Bom, tirando essa informação que eu estou passando para vocês, eu quero que vocês tentem fazer também, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, ó,
um exercício como desafio. Nesse primeiro exercício aqui, eu quero que vocês tentem achar os ângulos, né, a soma dos ângulos internos. Não se preocupe, esses exercícios eu vou fazer nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Mas tentem fazer como desafio. Vou deixar aqui o exercício 1, o exercício 2, que é também sobre conhecimento de geometria, o exercício número 3, que tem a ver com a circunferência também, um exercício 4. Não se preocupe se você não conseguir fazer, o importante é você tentar. Quem conseguir chegar na resposta, coloque aí no final do vídeo a resposta que você encontrou, para a gente poder debater isso depois, tá? E aí depois eu digo para você se você acertou ou não. E por último, o exercício número 5, tá? E aqui eu vou encerrar minha aula, e a gente se despede por aqui, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dificuldade, volta o vídeo, tenta ver novamente, é importante, principalmente para quem vai fazer o Enem, tá? Posteriormente. Então, um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê por aí. Tchau.